Depois dessa história, você nunca mais vai querer ouvir falar do Paul. Alguns anos atrás, saiu um relato no Reddit de uma pessoa que costumava ser viciado no jogo do Paul. E esse relato acabou deixando muita gente traumatizada ao ponto de apagarem o jogo no mesmo momento. A pessoa do relato conta que quando o Paul foi lançado, ele ficou extremamente viciado nesse jogo. Ele cuidava do Paul como se fosse o bichinho de estimação da vida real dele. Nunca esquecia de alimentar, de dar banho, de brincar, de fazer nada do tipo. Só que com o tempo, ele acabou ficando muito cansado daquele jogo e abandonou o Paul completamente. Ele esqueceu completamente da existência do bichinho e acabou que o jogo ficava só ocupando memória no celular dele. O detalhe é que ele não chegou a apagar o aplicativo, mas ele passou cerca de 2 anos sem entrar, então meio que o Paul ficou lá do jeito que ele tinha deixado. Até que certa vez ele estava vendo vídeos no celular quando se deparou com um vídeo de jogos nostálgicos e nesses jogos nostálgicos tinha lá o Paul. No mesmo momento ele teve lembranças muito boas porque ele gostava muito de jogar e foi aí que ele lembrou que não tinha apagado o aplicativo, então foi nesse momento que ele decidiu entrar para ver como é que o Paul tava depois de tanto tempo. E assim que ele entrou no jogo, a primeira coisa que ele sentiu foi pena, porque o Paul aparentava estar com muito medo. Fora que ele estava muito sujo e com fome também. Ele também ficou muito surpreso porque achava que depois de tanto tempo, o Paul que ele jogava deveria estar morto. Então ele começou a pesquisar desesperadamente em todas as plataformas para saber se era possível o Paul morrer se você não cuidasse dele depois de muito tempo. E aí ele não encontrou resposta, mas mesmo assim ele continuou procurando. Até que ele resolveu entrar na Deep Web e lá ele encontrou a resposta. Ele encontrou um site totalmente em português e lá dizia que sim, era possível o Paul morrer. E você poderia fazer isso com os códigos do próprio jogo. Só que a pessoa que escreveu o site em português colocou que se alguém usasse esses códigos e tirasse a vida do Paul, ela ia sofrer graves consequências. Porém, um cara que estava lendo achou que aquilo se tratava só de uma pegadinha. Então, sem pensar nas consequências, ele começou a ler as instruções e o primeiro passo é você desinstalar e instalar de novo o aplicativo do Paul e depois subir de nível até o nível 51, isso jogando do zero tudo de novo. Você também não poderia alimentar o Paul, dar banho nele, dar comida a ele, muito menos interagir de forma carinhosa. Você deveria não se importar e só jogar com ele até chegar no nível 50. Depois de chegar até o nível 51, um novo alimento seria desbloqueado e ele deveria alimentar o Paul só com aquele alimento novo. Depois de chegar ao nível 51 e desbloquear esse alimento, um novo nível seria desbloqueado e esse nível era meio macabro, porque aparentemente o jogo consistia em tirar a vida do Paul. Esse era o objetivo principal. Basicamente, nesse novo nível, além de o objetivo principal ser tirar a vida do Paul, você tinha várias formas de fazer isso, com bolas de fogo, com ar, com pé, com água, tudo. Então ele passou cerca de 3 dias tirando a vida do Paul de várias formas possíveis nesse novo nível desbloqueado, até que certa vez ele foi abrir o app para jogar 3 dias depois e simplesmente apareceu a frase: o app parou de funcionar. Aí tudo bem, ele deixou pra lá, porque ele ficou pensando nisso por um tempo, né? Também ficou irritado porque ele achava que ia ser uma coisa mais legal e não só o app parou de funcionar. Alguns dias depois ele resolveu instalar o app de novo e recebeu uma notificação. Nessa notificação tinha uma contagem regressiva e ele não entendeu de início, então ele clicou lá para ver do que se tratava. Ele fez as contas e essa contagem regressiva acabava às 3 da madrugada. Então ele ficou já assustado de início, mas muito curioso. Decidiu botar alguns filmes ali na televisão e ficou assistindo até dar o horário. Quando deu 3 da madrugada, ele entrou no jogo e viu que já estava tudo normal de novo, o app funcionando. Só que tinha uma coisa de errado. Não parecia ser o jogo do Paul que ele conhecia tão bem. A primeira coisa é que o fundo do jogo não era mais transparente e marrom, era simplesmente vermelho, tudo escuro e não tinha mais nenhuma forma de você interagir com o Paul de nenhum jeito possível. A única ferramenta que estava funcionando no jogo era do microfone, aquela que você fala e o Paul repete o que você está falando. Só que mesmo que ele tentasse diversas vezes, o Paul não respondia de forma alguma. Foi só quando ele desistiu que o Paul começou a falar. Ele disse que a voz do Paul era muito rouca e profunda e ele começou a repetir a frase: "Você não me ama mais, você tentou me matar", diversas vezes até que o app novamente parasse de funcionar. O pior de tudo é que logo depois disso, o cachorrinho dele veio correndo da sala até o local que ele estava no quarto, convulsionando em cima da cama. Ele e os pais levaram o cachorrinho imediatamente para o hospital, mas ele não resistiu e os médicos veterinários não conseguiram decifrar o que causou a convulsão e a morte do animal. Claro que ele ficou muito mal e chorou bastante, e assim que ele pegou o celular, tinha outra notificação do Paul, escrito o seguinte: "Você não queria matar o seu Paul? Você conseguiu. Para tentar matar o seu Paul de novo, desinstale e reinstale o app novamente." Nessa mesma hora ele ficou com tanta raiva que jogou o celular na parede e ele acabou em vários pedacinhos, mas mesmo assim ele conseguiu ouvir a voz do Paul rindo de forma bem assustadora. Mas e aí, tu vai jogar o Paul depois dessa? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e não esquece de me seguir se gosta desse tipo de creepypasta, porque eu tenho várias pra contar.